Fala galera, tudo certo? Meu nome é Yuri Christian, eu sou professor de matemática. Bom, nossa aula de hoje vai falar sobre funções. Eu sempre aconselho a vocês pegarem um lápis, uma caneta, um papel e tentarem fazer as resoluções, as questões que eu sempre deixo no final do vídeo. Fechou? Então vamos lá. Bom, a gente vai definir primeiro função na teoria, certo? No princípio, né, do que é função. Eu aconselho a vocês verem um vídeo de equações, que esse vídeo vai ser super complementar nesse vídeo de hoje. Fechou? Então vamos lá. Função é uma expressão ou equação matemática com duas variáveis, x e y, onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Nesse caso, y depende apenas de algum valor de x para existir. Então, como eu posso interpretar esse textinho aqui? Bom, imagine uma caixa vazia, um aquário vazio. Esse, o primeiro aquário vazio, né? Vamos dizer assim, dois aquários vazios. O primeiro aquário vazio é definido para o x. O segundo aquário vazio é definido para o y, certo? Então, vamos dizer assim, todo o valor que entra no aquário vazio x é correspondente ao valor de x. E todo o valor que entra no aquário vazio y é correspondente ao valor de y, certo? X e y são variáveis, ou seja, esses valores não são fixos, não são constantes, eles variam. Então, eu posso falar que eu posso pegar o valor 3 e jogar lá dentro do aquário, no aquário X. Posso falar que eu posso pegar o valor 4 e jogar no aquário X, no valor 5 jogar no aquário X, ou seja, aonde tem X eu posso substituir para diversos valores, perfeito? Isso é uma variável, onde eu posso pegar vários valores e substituir onde tem X. Ele não é um valor constante, eu posso substituir ele por 2, por 3, por 4. Isso vai depender das regras da questão, né, que a questão me dá. Depende muito da regra, certo? E o y? O y ele é variável independente, né? Diferente do x, o x ele já a gente já conhece ele por natureza, perfeito? Ele é independente por natureza. Como assim? O x não precisa de ninguém para existir. Os x são valores naturais, reais, inteiros. O x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 3. Ele não depende de ninguém, eles são valores. E o y, ele depende de x para existir. Ele depende de uma expressão, de uma regrinha, que quando eu substituir o x, um valor de x nessa regrinha, ele exista, certo? Então, para cada valor que eu jogo no aquário do x, eu vou ter um valor relacionado ao y, perfeito? Então, se eu jogo 3 no aquário do x, né, eu vou ter vai aparecer um valor para mim no aquário do y referente ao valor do 3. Porque o y foi gerado a partir do momento que eu substituí o 3 aonde tem x. A gente vai entender isso mais para frente, né? A partir a gente vai entender isso mais para frente a partir do momento que a gente vê a forma da função, do que é uma função. Mas eu posso dar uma observação para vocês que a função ela pode ser considerada como uma equação também, certo? Então por isso que eu falei que é interessante vocês virem o vídeo de equação. Vai complementar demais esse vídeo aqui, beleza? Vamos continuar. Bom, domínio, contradomínio e imagem. Para cada valor de x, existe apenas um valor para y. Então a gente pode observar que essa forma oval azul, ela pode ser definida como um aquário que eu disse, né, do x. É um aquário do x. Então é uma caixa caixa vazia, né, onde eu vou jogar os valores de x. E essa forma oval verde é a caixa de y, é o aquário de y. Só que eu tenho total eu tenho total permissão para jogar os valores de x que eu quiser ou certos valores de x, específicos valores de x, no aquário de x. Mas eu não tenho essa permissão para jogar qualquer valor no aquário de y. O aquário de y, os valores que vão ser encontrados neles, vai depender dos valores do aquário de x, certo? Então vamos supor que eu jogue o valor de x1. O x1 é um valor para x, certo? x1 é um número qualquer para x. Eu jogo esse x1 no aquário do x, né? O aquário está vazio. A partir do momento que eu jogo x1 no aquário de x, né? No primeiro aquário, vai aparecer um valor no aquário de y, referente ao valor do x1, certo? Então, para cada valor de x1, eu vou ter um valor de y, certo? Para cada valor de x, eu tenho um valor de y, perfeito? O y só existe porque ele depende do x, perfeito? Então,
O x é variável independente, ele não precisa de ninguém para existir, são valores, isso aqui são números, são algarismos, certo? A gente definiu aqui como x1, x2, x3, porque pode ser qualquer algarismo, certo? O y ele vai depender apenas do x para existir. Imagina uma expressão, uma equação com o x como incógnita, certo? Esse x como incógnita pode ser definido como y. Essa equação pode ser definida como y. Lembra que quando eu pego o valor para o x, substituo na incógnita e faço essas operações, eu vou ter um valor para y, não é? Então é isso. O x é variável independente, não precisa de ninguém para existir, ele já existe. E o y vai ser o valor formado a partir do momento que eu substituo o x na expressão, certo? É isso. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Perfeito? Um valor de y. Para ser uma função, cada valor de x tem que ter um valor para y, certo? Beleza, cada valor de x tem que ter um valor para y. Primeira propriedade da função. Segunda propriedade da função. Um valor de x não pode ter dois valores para y. Então, se eu tenho um valor de x e esse valor de x me dá dois valores para y, então não é função. Função é, para cada valor de x me dá apenas um valor para y. Perfeito? Terceira propriedade. Dois valores de x podem me dar o mesmo valor de y, certo? Dois valores diferentes de x podem me dar o mesmo valor para y, certo? Mas nunca um valor de x pode me dar dois valores diferentes para y, certo? Não vale a recíproca, perfeito? Ou seja, dois valores de x me dá um valor para y, mas vamos repetir, dois valores de x pode me dar um valor de y. Os dois valores de x podem me dar o mesmo valor de y, mas um valor apenas de x não pode me dar dois valores de y. Perfeito? É só interpretar essa setinha aqui, tá vendo? Conseguiram ver? Um valor de x me dá um valor de y. Um valor de x me dá um valor de y. Um valor de x me dá um valor de y. Perfeito? Mas jamais um valor de x vai me dar dois valores de y. Tá vendo? Não existe duas setinhas saindo de apenas um x. Certo? Não existe duas setinhas ou mais setinhas saindo do valor que aqui, ó, do x. Perfeito? Bom, então até aí a gente conseguiu interpretar o que é uma função, né, as propriedades da função. Bom, e dentro dessa função ela vai ter características. Essas características são o domínio, o contradomínio e a imagem. A gente pode definir o domínio, como o exemplo anterior que a gente deu do aquário, são todos os valores que eu posso jogar dentro do aquário do x, ou seja, é um conjunto, o domínio, contradomínio e imagem é um conjunto, tá? É um conjunto de números, uma sequência de números, onde o domínio é todos os valores possíveis que eu posso substituir na incógnita x. Então, isso aqui é um conjunto de valores, são algarismos, 1, 2, menos 1, 5, o que for. São algarismos, então, são todos os valores possíveis que eu posso substituir na incógnita x. Perfeito? Bom, a imagem, como eu disse anteriormente, para cada valor de x tem um valor de y, certo? Então, a imagem vai ser o resultado. Como assim? A imagem vai ser todos os valores possíveis para y. Quem é a imagem? Não é o valor relacionado ao x? Não é o valor que quando substituo o x numa equação vai me dar um certo valor? Esse certo valor é a imagem. Então, quando eu pego uma expressão da forma 3x mais 2, certo? 3x mais 2. Para cada valor que eu substituo o x nesse 3x, não vai me dar um valor diferente? Então, imagina, 3x mais 2, certo? Se eu substituo o x igual a 1, então vai ficar 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Se eu pego o x igual a 2 e substituo na expressão, vai ficar 3x mais 2, x é 2, então vai ficar 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Então, o x igual a 1, o valor dele, quando eu substituo na expressão, é diferente do x igual a 2, não é? Então, para cada valor de x, eu tenho um valor para y. Perfeito? Um valor para y. Então, a função é uma expressão, né? É uma expressão com uma incógnita x, onde para cada valor da incógnita eu vou relacionar a um valor, a um resultado, né? Esse resultado vai ser o valor de y. Então, esse x e esse y, ele tem uma relação. Para cada x, ele vai ter um y, certo? Então, se eu chamar para cada x1, ele vai me dar o y2, que é o valor também, isso aqui são números, tá? Para cada x2, vai me dar um y4. E como eu falei, uma das propriedades é que 2x, dois valores para x, pode me dar o mesmo valor de y. Então, o valor de x3 também me deu quem? y4, certo? Isso vai permitir que eu forme coordenadas, né? Coordenadas
relacionando x1 e y1, x com o valor do y que ele me deu. Lembrando que o valor do y é o resultado da expressão quando eu substituo o x na incógnita, né? O valor de x na incógnita, perfeito? Então, o domínio é o valor de todos os valores possíveis que eu posso substituir na incógnita x, certo? A imagem é o valor de todos os valores possíveis que o x pode gerar, né? O valor de x pode gerar quando eu substituo na expressão, ou seja, é o resultado, é o conjunto de todos os resultados para quando eu aplicar o valor de cada valor de x, perfeito? É o conjunto de todos os resultados, a incógnita, né? A incógnita y aqui é o valor de todos os resultados para quando eu substituo cada valor de x na expressão. Cada valor de x vai me dar um valor de y, né? Vamos dizer assim. Eu posso dizer que y é igual a uma f de x. Por quê? Para cada valor de x que eu substituo aqui, tem um valor de y. Lembrando que f de x ou y é uma expressão da forma x mais 1, 3x mais 2. É uma, vamos dizer assim, que é uma equação, né? É uma equação, perfeito? Onde é uma expressão com operações matemáticas, onde tem uma incógnita x. Para cada valor que eu substituo na incógnita x, eu vou ter um resultado. Esse resultado é o valor dos y, perfeito? Então, quando eu substituo x1 na expressão, eu vou ter um valor para y, que é esse caso aqui, que a setinha está apontando, que é o y2. Quando eu substituo x2 na expressão, eu vou ter outro resultado, que é o y4. E quando eu substituo x3 na expressão, eu vou ter mais um resultado, que é o y4, perfeito? O conjunto desses resultados gera a minha imagem, perfeito? E o conjunto de todos os valores possíveis que eu posso substituir a x gera o meu domínio, show? O contradomínio, ele pode ser definido como um conjunto dentro de um conjunto. Como assim? O contradomínio é o conjunto onde o conjunto imagem, que é o conjunto dos resultados, está inserido, está contido. Então, o contradomínio ele pode ser definido como um conjunto genérico. Como assim? Pode ser o conjunto dos naturais, dos reais, dos inteiros, dos irracionais. Então vai ser o conjunto onde o conjunto imagem, que é o conjunto de todas as possibilidades para y, né? Todas as aplicações de x para chegar em y, se encontra. Então vamos supor que quando eu substituo x1 na f de x, na expressãozinha, né, da forma ax mais b, vamos dizer assim, né? Quando eu substituo x1, vai me dar o valor de y, certo? Quando eu substituo x2, vai me dar outro valor de y. E x3 vai me dar mais um valor de y. Esses três y aqui, cada x1 gerou, né? Cada x gerou, esses valores de y, vamos dizer que todos eles são positivos e maiores do que zero. Então, eles podem ser relacionados dentro do conjunto dos naturais, né? Vamos supor que o y2 é 2 e o y4 é 3. Vamos supor. 2 e 3 aqui, números naturais. Então, eu posso falar que esse conjunto aqui, da imagem, 2 e 3, que é o conjunto das soluções, quando eu substituo x1, x2, x3, ou qualquer valor de x, na expressão, né, o conjunto imagem, eu falei que é 2 e 3, ele pode estar, ele pode pertencer, pode estar contido, né, no conjunto dos naturais, perfeito? Então, ele é um subconjunto. Podemos falar isso. O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. É um conjunto dentro do conjunto do contradomínio. Perfeito? É o conjunto onde ele se encaixa. É o conjunto onde seus elementos se encaixam. Se seus elementos forem reais, então esse conjunto da imagem ele pode estar contido no conjunto dos reais. Perfeito? Ele é um subconjunto de algum conjunto genérico, natural, real. Nesse caso aqui eu botei um conjunto bem limitado, né? Bem limitado do contradomínio. Eu falei que contradomínio é quem? É um y1, y2, y3, y4 e y5, só para vocês entenderem. Então, o que é a imagem? A imagem vai ser o resultado de quando eu substituo x na expressão, na f de x. Qual é o resultado que me gerou? Quais são os valores que me gerou quando eu substituí todos os valores de x na expressão? y2 e y4, perfeito? Lembrando que o x1 e x3 me deu o mesmo valor para y. Certo? Então o valor do resultado foi y2 e y4. Então a imagem é quem? y2 e y4, é o valor do conjunto imagem. Quem é o contradomínio? O contradomínio não é o conjunto onde o conjunto imagem está contido. Está vendo que o conjunto imagem está dentro desse conjunto todo aqui? Então o contradomínio é esse conjunto todo aqui, é y1, y2, y3, y4 e y5. Se o conjunto imagem está contínuo dele, então ele é o contradomínio. Perfeito? Então o y2 e y4 é um subconjunto. Eu posso pegar ele aqui, deixar ele sozinho, y2 e y4. Ele é um subconjunto do conjunto do contradomínio. Perfeito? Ele está contido no contradomínio, ele está dentro do contradomínio. Beleza? Então, o domínio é o conjunto de dois valores para x,
todos os valores possíveis que eu posso substituir na incógnita x é o conjunto do domínio. A imagem é o resultado de todos os y, ou seja, é o resultado de todas as vezes que eu substituo um valor de x na expressão, vai me dar um valor. Esse conjunto de valores, todos os valores que cada x pode me dar, é o conjunto imagem, certo? É o conjunto onde x está relacionado, perfeito? E o contradomínio é o conjunto onde o conjunto imagem está inserido. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, o contradomínio é todo esse conjunto aqui, ó. Porque o conjunto imagem é y2 e y4, está inserido dentro desse contradomínio aqui, perfeito? Então o contradomínio é todos esses valores aqui, ó. Show de bola? Perfeito. Vamos continuar, vamos aplicar agora na parte de aritmética, né? Na parte de equação de uma função, né? Para a gente entender melhor como aplica x1, x2, x3 para achar y. Perfeito? Vamos lá. Bom, a lei da função. Uma função é caracterizada da forma y igual a x mais b. Porque o y é uma incógnita dependente. Porque ele depende de x para existir, tá vendo? O valor de y, para existir tem que ser igual a alguma operação de x, tá vendo? Então, para cada valor que eu substituo aqui para o x, eu gero um valor de y, concorda? E o a e b são valores reais, são valores que a gente conhece, são valores que a questão nos dá, certo? São números, algarismos, perfeito? Então, vamos supor que a seja 2 e o b seja 3, certo? Para cada valor que eu substituo aqui para o x, eu vou ter um resultado diferente para o y, né? Porque 2x mais 3, se x é igual a 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5, certo? Se o x é igual a 2, então vai ficar 2x mais b, onde b é 3, então vai ficar 2x mais 3. X é 2, então vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Tá vendo que cada valor de x que eu substituo aqui me dá um valor diferente de y? É isso, onde cada valor de x que eu substituo aqui está contido no conjunto do domínio, que é o conjunto de todos os valores de x que eu posso substituir aqui. O conjunto imagem é todos os valores do resultado de y que eu gero, a partir do momento que eu substituo um valor de x aqui, certo? E o contradomínio é o conjunto onde o y, conjunto de todos os y que é a imagem, né, está contido, perfeito? Bom, onde y é igual a f de x, que eu posso dizer, né, são os valores da imagem. Então, para cada valor que eu substituo aqui para o x, vai me dar um valor de y, e todos os valores de y que eu posso gerar é o conjunto imagem, é o conjunto de todos os valores de y, é o conjunto de todos os resultados, certo? E o x é todos os possíveis valores de x, ou seja, ele está contido na imagem. Todos os valores possíveis de x é o domínio, perfeito? Então, quando eu aplico x no f de x, vai me dar quem? O y. E todos os valores de y é imagem. Então, a imagem é o valor de todos os números resultantes da aplicação de x, e todos os valores que eu posso substituir a x é o domínio. Perfeito? Vamos continuar. Opa. Domínio, conjunto de todos os possíveis números para a incógnita x. Perfeito? Então, domínio é o conjunto de todos os possíveis números para a incógnita x. São todas as possibilidades que eu posso substituir no x. Perfeito? A imagem é um conjunto de todos os valores possíveis para a incógnita y. Ou seja, são todos os resultados possíveis para quando eu substituo um valor de x. Certo? Contradomínio, conjunto cujo os elementos da imagem, certo? Os elementos dos resultados estejam definidos. Exemplo de contradomínios. Contradomínio, então, vai ser um conjunto genérico, né? Naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. É o conjunto onde o conjunto imagem está inserido. É o conjunto onde os elementos da imagem estão inseridos. Se os elementos da imagem são naturais, então o conjunto do contradomínio vai ser os naturais. Se os elementos da imagem forem reais, então o contradomínio vai ser real. Perfeito? É o conjunto dos reais. Show de bola? Beleza, vamos continuar. Interpretação dos dados. Bom, eu tenho um domínio, o contradomínio e a imagem. Isso aqui é para a gente interpretar aquele sisteminha lá com as formas ovais, onde a forma oval, né, do azul, era o x1, x2 e x3, o contradomínio, que era o verde, é o y1, y2, y3, y4 e y5, certo? E a imagem era o y2 e y4, lembra? Então, o valor do domínio é o conjunto de todos os valores possíveis para o x. Naquele caso lá, é o x1, x2 e x3. Então, só posso substituir x1, x2 e x3 na incógnita x. Quando eu substituo o valor de x1, x2 e x3 na expressão, né, na incógnita x,
eu vou gerar valores para o y, né? É o resultado. E o valor do y que eu gerei é a imagem, que é y2 e y4. Perfeito? É o conjunto de todos os valores possíveis de quando eu substituir o valor de x na incógnita x. E o contradomínio é o valor onde a imagem está inserida, tá vendo? Os elementos da imagem então estão inseridos aqui, y2 e y4, então aqui é o contradomínio, perfeito? Eu posso generalizar isso aqui e falar que isso aqui é um conjunto dos naturais, dos reais. É um conjunto genérico, onde o conjunto da imagem está inserido, onde os elementos da função é definido como f de x, e essa f de x eu posso interpretar como A é uma aplicação em B, certo? Por que uma aplicação em B? Bom, o A, por definição, ele é o domínio da função, então ele vai ser o conjunto de todos os valores de x, todos os valores possíveis para substituir na incógnita x. Então, os valores de x, né, o domínio, que é o domínio, né, todos os valores de x, que é o domínio, vão sair desse A aqui, ó. E quando eles saírem desse A, eles vão ser aplicados na função, na expressão, né? Eu vou substituir um valor de x que está dentro desse A aqui, substituir aqui, né, na função, e vai me gerar um valor y, certo? Então, quando eu pego um valor de x, substituo na função, me gera um valor y. Esse valor y está contido no contradomínio, perfeito? A imagem está contida no contradomínio, onde a imagem é o valor de todos os valores possíveis para o y. É o conjunto de todos os resultados quando eu aplico todos os valores de x em f de x, certo? Então, por definição, A é o domínio da função, onde há esse azão aqui, certo? E o B é o contradomínio. Então, quando a função vem a aplicação B, quer dizer que esse A é o domínio, esse B é o contradomínio, certo? Eu botei essa letra A e B só para definir, mas isso aqui são conjuntos, tá? O domínio, né, no caso, ele pode vir como um conjunto qualquer. Pode ser um conjunto genérico, que a gente já conhece, naturais, inteiros, racionais, reais. E o B pode ser, o B no caso é um conjunto genérico, né? Naturais, reais, inteiros, certo? O A, ele também pode vir como um conjunto limitado, um conjunto que tem início e tem fim. Uma quantidade pequena de números também, onde o A sempre vai ser a quantidade possíveis de valores, né, que eu posso substituir na incógnita x, perfeito? Então eu dei um exemplo aqui bem intuitivo aqui de uma função. Ela vem dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a função, certo? Onde a definição dela é dada por aqui, perfeito? Onde isso quer dizer o quê? Que a f de x, que é a função, ela é definida como a aplicação do domínio no f vai me gerar o contradomínio. Então, a aplicação desse domínio no n, certo? A gente lê assim, aplicação do domínio no contradomínio, perfeito? Onde o domínio, nesse caso aqui, ó, é todo esse conjunto aqui, que seria o A, né? É definido como todos os valores possíveis que eu posso substituir no x. Então, esse conjunto aqui seria o A dessa função aqui, né? Então, o A, nesse caso aqui, seria isso, tá? E o contradomínio é o conjunto dos naturais, certo? Porque o contradomínio ele é um conjunto genérico, certo? É um conjunto generalizado, naturais, reais, inteiros. É sempre o conjunto que a imagem, que é o resultado, né? A imagem é um conjunto de todos os resultados, vai estar incluso, perfeito? Então isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que o valor da imagem, todos os elementos da imagem, todos os resultados de f de x são valores reais, né? Por quê? Se o contradomínio é o valor natural, valor natural. Se o contradomínio é o valor natural, então eu sei que a imagem está contida nele, está dentro daqui, e aqui só tem números naturais, né? Dentro desse conjunto. Então a imagem está contida aqui, então a imagem também são números naturais, certo? Então, eu vou pegar esse conjunto, eu sei que esse conjunto são todos os valores possíveis que eu posso substituir na incógnita x. Então, são os únicos valores que eu posso substituir na incógnita x e gerar um valor de y, gerar um resultado, certo? Então, vamos ver essa função aqui, certo? Dada como f de x igual a 2x mais 3, essa função, onde eu sei que os valores de x que eu posso substituir aqui são os valores do domínio, certo? São todos os valores possíveis para x. O domínio que ele me deu é 1, 2, 3 e 4, certo? E sei que, como o contradomínio é os naturais e a imagem, que é o conjunto dos resultados, está contido aqui dentro dos naturais, eu sei que quando eu substituir cada valor por x aqui, ó, um por um, vai gerar uma imagem, certo? Vai gerar um valor do y, né? Onde a gente viu anteriormente que y é igual a f de x. O valor de y, né, é o f de x, onde y também é uma incógnita, certo? Então f de x é a mesma coisa que o y. Então posso falar que aqui, ó, o primeiro número é o x1. O x1 vai me gerar um valor de y como y1.
O x2 é o valor do segundo aqui, ó, que é o 2. Então, quando eu aplico o x2 aqui, vai me dar um valor de y2, certo? E assim sucessivamente. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de y, certo? Eles se relacionam. Então, eu só posso substituir aqui no x 1, 2, 3 e 4, que é o valor, os elementos do domínio, né? Então, posso fazer o seguinte, pegar um valor desse conjunto aqui e substituir na função. Vai me dar um resultado quando fazer essa operação aqui, e esse resultado eu vou juntando até gerar a imagem, certo? Então, vamos lá. Para x igual a 1, ele me permite, né, substituir o 1 ao valor de x, né? Para x igual a 1, eu substituo aqui onde tem x igual a 1, então f de 1 é igual a 2 vezes 1, porque é 2 vezes x e x é 1. Então é 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 dá 2. Mais 3 dá 5. Então a f de 1 é igual a 5, ou seja, para o valor de x igual a 1, y é igual a 5, certo? Para x, para x igual a 1, eu tenho y igual a 5, certo? X igual a 1 e y igual a 5, certo? Para x igual a 2, eu vou ter f de 2, certo? Porque onde tem x eu substituo por 2. Então, a f de 2 vai ficar 2 vezes 2, porque é 2 vezes x, né? Então, onde tem x eu substituo por 2. 2 vezes 2 igual mais 3, né? 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Então, para x igual a 2, eu tenho y igual a 7. Tá vendo que para cada valor de x que eu substituo aqui, ó, na função eu tenho o valor de y, onde y vai ser sempre o resultado. Todos os resultados juntos vai ser o conjunto da imagem, certo? Então, a imagem aqui vai ser 5, 7, falta substituir o x por 3 e por 4. Então, quando eu substituo o x por 3 e depois por 4, vai me dar um valor diferente daqui, certo? Ou pode me dar um valor igual também, certo? Esse valor vai se juntar ao valor da imagem e vai gerar o conjunto imagem. Esse conjunto imagem vai estar contido aqui dentro, ó, dos naturais. Então, eu sei que todo elemento da imagem é um valor natural, certo? 5 é natural, 7 é natural. Quando eu substituir o 3 aqui, ó, aqui, e fazer toda essa operação aqui, vai me dar um valor natural. O 4, quando eu substituo onde tem x, vai me dar um valor natural. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de y, certo? Então, eu posso relacionar. No caso aqui do primeiro x que eu botei, né, que foi o 1, para x igual a 1, eu posso relacionar como se fosse uma coordenada, certo? Um ponto. Então, essa coordenada é da forma x e y. Então, vai ficar assim, certo? Onde x é o valor do x que eu substituí e o y é o valor gerado quando eu substituir o x na expressão. Então, nesse caso aqui vai ficar 1, que é esse 1 aqui, ele me gera o valor 5, 1 e 5, certo? Isso aqui é uma coordenada. Então, para cada valor de x igual a 1, eu tenho um valor de y igual a 5, certo? Eu relaciono os dois valores. A incógnita dependente, que é o x, e a incógnita dependente, né, que é o y. O y depende do valor de x para existir. Então, beleza, vamos continuar. Relações entre x e y. Além de y depender de x, as incógnitas dependem umas das outras para formarem coordenadas do tipo x, y, no plano cartesiano, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui. A gente tem essa função aqui, x mais 3. Eu vou dar uma observação, certo, para vocês, que quando a questão não me dá a função dessa forma aqui, ó, dizendo quem é o seu domínio, quem é o seu contradomínio, eu posso supor valores para o domínio. Posso supor valores para x. É sempre bom supor valores de menos 1, a partir do menos 1, né, até o 3, por exemplo. Aí vai de menos 1, 0, 1, 2, 3, certo? A gente vai supondo valores, vai substituindo valores aqui ao x, certo? Para ir gerando valores de y, perfeito? Isso quando a questão não nos dá os valores do domínio, não nos dá o conjunto do domínio que nem deu anteriormente. Nesse caso aqui, ela só dá o valor da forma da questão, né? Da forma da função, que é f de x igual a x mais 3. Onde x mais 3, se eu substituir onde tem x por um valor qualquer, né? Um valor que eu supus ao x, eu vou ter um y, certo? Nesse caso aqui, a função é definida como f de x igual a x mais b, né? Onde a é igual a 1, a é quem multiplica o x, e b é quem multiplica ninguém, né? O b é o valor independente, tá? Então, o a é quem multiplica o x, mas não tem ninguém na frente do x, não tem ninguém multiplicando o x, então o a é 1. E o b é quem é o valor independente, o b é 3. O valor independente é aquele que não tem o x, certo? Então, eu vou supor um valor do x, que ele não me deu o domínio, não me deu os valores de x, que podem substituir aqui, então eu vou supor. Então, para x igual a 1, eu suponho valores pequenos. Então, para x igual a 1, eu substituo 1 onde tem x aqui.
Então vai ter f de 1 igual a 1 mais 3, porque f de x igual a x mais 3, mas quem é x? X é 1. Então f de 1 igual a 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Então 4 é o meu y relacionado ao meu x igual a 1. Então para cada x igual a 1, eu tenho y igual a 4, certo? Então, para x igual a 1, eu tenho y igual a 4. E esse y e esse 4 que eu achei, esse x e y, eu relaciono ele, eu chamo ele de um ponto. Então, o ponto P é igual à coordenada 1 e 4, onde a primeira coordenada aqui ó, é o x e a segunda sempre vai ser o y, certo? Que está aqui, ó. O primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. É o x que eu substituo e é o y que eu gero a partir da substituição do x na função, certo? Lembrando que a função lá do início que a gente viu, da forma da função, ela é definida como ax mais b, onde a é quem multiplica o x, é o valor que multiplica o x, é o coeficiente que multiplica o x, e o b é o valor independente, o coeficiente independente, que não acompanha nenhuma incógnita, nenhum x, certo? E quando eu substituo um x aqui, eu vou gerar um y, o y é meu resultado, certo? O conjunto desses resultados aqui, para cada valor de x que eu substituo, é a minha imagem, certo? Para cada valor de x aqui, se eu juntar todos os valores de x que eu substituo na incógnita, é o valor do meu domínio. O domínio é o conjunto de todos os valores de x. A imagem é o valor de todos os resultados aqui, todos os valores de y. E o contradomínio é o valor que a imagem está contida, né? É um valor genérico, natural, real, inteiro, certo? Sobretudo, a gente tem que focar principalmente no domínio e na imagem, onde x vai ser o valor que eu supus para o valor de x, né, que eu substituí no valor de x, e y é o valor que eu gerei quando eu substituí aqui, ó, esse valor de x na função, certo? Então, eu relaciono o valor de x que eu substituí com o valor de y que eu gerei. Isso vai me gerar um ponto, quando eu relaciono essas duas incógnitas, certo? Esse ponto aqui é chamado de P. Cada valor de um ponto aqui, ele tem uma coordenada diferente, né? Lembra que para cada valor de x existe um valor de y, então o 1 só vai gerar o valor 4. Não pode gerar outro valor. Para cada valor de x, eu tenho o valor de y, tá? O número 1 nunca vai gerar outro valor diferente de 4 nessa função aqui. O valor de 1 só vai me dar o valor de y igual a 4, sempre, certo? Então, para essa esse ponto aqui, não vai existir outro ponto da forma 1 e outro número aqui, certo? Esse ponto sempre vai começar com 1 e vai terminar com 4. Se começa com 1, vai terminar com 4, porque o único valor que o x1, né? O valor de x1 vai me dar é y igual a 4, certo? Bom, mas pode existir um ponto que comece com um número qualquer e termine com 4. Lembra que dois valores de x, dois valores para x, pode me gerar o mesmo valor de y? É uma propriedade. Mas um valor de x não gera dois valores de y. Um valor para x não vai me gerar dois valores de y, ou seja, o x igual a 1 não vai me gerar um valor y4 e y outro número. Não vai, sempre vai me gerar apenas um valor de y. E dois valores para x, pode ser que o valor de um x que eu substituo aqui vai me dar, diferente de 1, vai me dar valor de y igual a 4. Pode ser, mas jamais um valor de x igual a 1 vai me dar dois valores diferentes aqui. Sempre vai ser apenas um valor, que no caso é y igual a 4, certo? E eu, juntando esses dois valores, o x que eu substituí e o y que eu gerei, substituindo esse x aqui, eu junto eles e consigo um ponto. Esse ponto eu vou substituir num plano cartesiano. O plano cartesiano é igual àquele plano do jogo da batalha naval, né? Onde a gente tem um plano, uma reta horizontal e uma vertical. Essa reta horizontal aqui, ó, na batalha naval, né? Essa reta aqui, ela vai ser relacionada à reta das letras, né? E aqui é dos números. Aí tinha um monte de quadrinho aqui, né? Era um plano quadriculado, né? Onde cada quadrinho eu relacionava. Opa, eu relacionava uma letra com um número, né? Para eu dar coordenada para alguém. Do quadrinho que eu queria, eu relacionava uma letra com um número, né? Então, vamos supor que aqui era 1, 2, 3, 1, 2, 3. No caso aqui é ABC, né? ABC. A de cima era a letra e a vertical era números, né? Então, ABC, 1, 2, 3. Aí, um certo quadrinho, eu falava assim, eu quero atirar no quadrinho A1. Então, esse quadrinho aqui, ó, esse com esse. Então, A com 1. Então, esse aqui. E o quadrinho A2? O quadrinho A2 é esse aqui, né? É o A e o 2, certo? E o quadrinho C3. O C aqui, né? E o 3 é esse aqui. Então, ficaria C3. Esse quadrinho aqui, ó, certo? É o quadrinho que relacionava o C até o 3 e marcava. O plano cartesiano é literalmente a mesma coisa, mas qual é a diferença do plano cartesiano? Ele vai ser dessa forma aqui,
certo? Vai ter uma reta horizontal e uma vertical, onde a reta horizontal é chamada de abscissa, que vai ser os pontos do x, os valores do x, que a gente vai botar nessa reta horizontal, e a ordenada. A ordenada é a reta vertical relacionada aos pontos de todos os pontos do y. Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de y no y aqui, na reta do y. Então, para cada valor de x, para cada valor de x que eu tenho aqui, eu vou relacionar com o valor de y. É justamente o valor de x que eu substituí e o y que eu gerei. No caso aqui, ó, no caso desse exemplo que a gente fez agora, yx, perdão, x igual a 1 e y igual a 4, então se o 1 tivesse aqui e o 4 estivesse aqui, eu poderia relacionar esse ponto P aqui da forma para 1, e quando x é igual a 1, o y é igual a 4. Então o ponto está aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui é chamado de ponto P, que é justamente esse ponto aqui. Isso aqui é uma coordenada para a gente se orientar no plano, certo? Então é isso. Lembrando que vou ter no plano horizontal todos os valores de x, todos os valores possíveis que eu posso substituir na incógnita x, e no plano horizontal são todos os valores possíveis que eu posso gerar para o y substituindo para cada valor de x, certo? E esses valores, lembrando que nesse plano aqui, dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui, nesse meio do plano aqui é chamado de origem. Esse valor aqui é zero tanto para o x quanto para o y, certo? É a origem. Aqui o x é zero e o y é zero. Da esquerda para a direita, o plano, o valor do plano, o valor dos elementos que estão nesse plano horizontal, ele vai crescendo. Então ele começa aqui com zero no meio, aí vai 1, 2, 3, 4, até o mais infinito, certo? E no y não é diferente, certo? No y aqui também é zero, certo? Ele vai subindo. De baixo para cima ele vai crescendo. Então, isso aqui é zero, né? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E vai subindo até o mais infinito. Perfeito? Beleza. Então, lembrando, novamente, o valor do plano vai ser dessa forma aqui, onde a reta horizontal é relacionada aos valores de todos os x. Todos os valores que eu posso substituir ao x, ou seja, é o valor dos elementos do conjunto do domínio. Certo? O domínio é o valor de todos os valores de x. Então, os elementos do domínio vão estar aqui nessa reta, certo? Onde vai do menor para o maior, da esquerda para a direita, certo? E o valor da imagem, todos os elementos da imagem vão estar relacionados aqui, nessa reta vertical, onde os valores dela, do maior, perdão, do menor para o maior, vai ficar de baixo para cima, certo? E eu vou só botar aí os valores deles ali na reta, certo? Sendo que do menor para o maior, nos valores do x, eles começam da esquerda para a direita, e os valores do menor para o maior na imagem, que é o valor do y, ele começa de baixo para cima, certo? Beleza. Isso aqui é um ponto, né? Onde para cada valor de x eu vou ter um valor de y, e esses dois incógnitos aqui, ó, dois valores, vão virar um ponto no plano cartesiano. É com esses dois valores aqui que eu vou conhecer o ponto. Então, para cada valor de x vai ter um valor de y, e essas duas incógnitas me dão um ponto no plano cartesiano, certo? Me dá uma localização no plano cartesiano. Então, vamos continuar. Bom, o gráfico da função no primeiro grau. O gráfico da função no primeiro grau, ou gráfico de qualquer função, ele vai ser uma curva, né? Vai ser uma figura, onde essa figura ela vai ser gerada no conjunto de todos os pontos da função. O que é um ponto da função? É uma correlação da incógnita x com a incógnita y. Então, para uma incógnita x, eu tenho uma incógnita y, certo? Foi aquilo que a gente viu lá no comecinho, naquele gráfico oval, né? Para cada valor de x ligado um valor de y. Então, eu pego um valor de x e o valor de y que eu gerei. E esse valor de x e de y vai me dar uma coordenada, vai me dar um ponto, né? Uma coordenada no plano cartesiano. Onde o plano cartesiano, a reta horizontal é relacionada ao x e a horizontal é relacionada ao y, certo? O meio da reta aqui, ó, entre as duas retas, é o zero. E da esquerda para a direita, ó, ele cresce. Então, ele começa com 0, com 1, com 2, com 3. Isso na reta do x, certo? Na abscissa, que é a reta horizontal referente aos valores de x. E na ordenada aqui, ó, tá vendo que a reta vertical é referente aos valores de y. Ela também começa com 0 aqui no meio dela e vai crescendo de baixo para cima. Então, ela começa de 0 no meio e vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5. Onde esses valores aqui são justamente os valores da imagem. São os valores que podem ser gerados quando eu substituo o x aqui. Ó, são os valores de y, certo? Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de y aqui. Para cada valor de x que eu tenho na abscissa, que é a reta horizontal, eu tenho um valor de y na reta vertical. É outra maneira de eu relacionar
o x com o y, certo? Posso relacionar dessa forma aqui, x e y, que é um ponto, e no plano cartesiano. Vamos supor que x é igual a 2, e o y que eu gerei quando eu substituí nessa função aqui foi 3. Então, 2 e 3. Esse ponto aqui é o ponto P, 2 e 3, certo? Bom, o gráfico da função ele vai ser uma curva, né? Uma imagem. Essa imagem é relacionada com o conjunto, né, de todos os pontos. Então, se eu pego todos os pontos aqui, para a gente tentar entender um pouquinho, certo? Bom, lembrando que y é igual a ax mais b. Então, uma função do primeiro grau, ela vai ter essa forma aqui, certo? Ela vai ter a mesma forma da equação do primeiro grau, perfeito? Por isso que eu sempre falo para vocês verem o vídeo de equações, certo? Vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês isso. É basicamente uma aplicação das equações, certo? Então, a função de primeiro grau, ela tem a mesma forma na equação de primeiro grau, que é ax mais b, certo? Onde a e b são números que a gente já conhece, certo? São números que a gente já conhece, são números reais, são valores, e x é a nossa incógnita. Então, x vai ser o valor que quando eu substituo aqui, ó, onde tem x, um valor para ele, vou fazer essa operação aqui, né? Vou multiplicar ele com um A, vou somar com o B e vai me dar um valor aqui, vai me dar outro número, certo? Esse outro número é justamente o valor do y. Então, para cada valor de x que eu substituo aqui, ó, tá vendo? Nessa incógnita, vai me gerar um novo valor para y. Então, eu posso relacionar eles. Então, para cada x que eu tenho, que eu substituo, né? Cada valor de x que eu substituo, eu tenho um valor para y, certo? Eu relaciono eles assim. E a partir dessa relação, dessa coordenada, né, x, y, eu substituo essa coordenada como um ponto no meu plano cartesiano, certo? Então vocês podem perceber aqui, ó, que para x igual a 2, que está aqui, ó, né, aqui é a reta do x, aqui é a reta do y, né? Então eu olho primeiro para o valor do x, que está em horizontal, e o valor do y, que está em vertical. Lembrando que a reta no valor do x, né, a horizontal, ela da direita para a esquerda, os valores deles são negativos, certo? E para esquerda para a direita são positivos, tá aqui. Então, o centro desse plano cartesiano é o zero, tá aqui no centro. Do zero para a direita, né, no eixo x, no eixo das abscissas, ele vai crescendo, certo? Então, ele vai do menor para o maior, vai do menor valor de x para o maior valor de x. E do zero para a esquerda, ele vai decrescendo. Então, ele vai do menor valor do maior valor de x, né? A partir do zero, vai decrescendo até o menor valor de x, perfeito? Isso vale também para o eixo y, para o eixo das ordenadas. Ele começa no zero e se for para cima, ele vai crescendo. Então, ele vai do zero até o maior valor de y. E descendo, né, na parte de baixo, aqui ele vai de zero até o menor valor de y, perfeito? Lembrando que o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é todos os valores de x, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, é todos os valores de y, né? Então, para cada x eu tenho um valor de y. Eu vou relacionar eles assim. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar esse x aqui igual a 2. Se x igual a 2, então y é quem? É igual a 4. Tá vendo que esse ponto aqui, ó, é x2 e y4. Perfeito? Esse ponto aqui, ó, x igual a 1. Se x igual a 1, o y é igual a 2, tá vendo? O ponto dá justamente no 2 e no 1. No 2 e no 1. Perfeito? Então, a cada coordenada, né, que é esse aqui, né, para cada x tem valor de y, cada ponto, eu vou gerar um ponto aqui no plano, certo? Se eu pegar todos os pontos que eu posso gerar com esse gráfico, né, a partir da substituição de x e da geração do y, né, eu vou juntar eles assim, ó, como uma reta. Essa reta vai ser justamente o gráfico. Então, o gráfico é um conjunto dos meus pontos, certo? Nesse caso aqui, ó, tem um ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Se eu pego eles e junto eles numa reta, ou numa curva, no que for, eu pego eles aqui, eu vou juntando, eu gero uma figura. Essa figura é meu gráfico, certo? Uma propriedade da função do primeiro grau é que o gráfico dela é uma reta, sempre vai ser uma reta. Ela sobe para o infinito, para o mais infinito, e desce para o menos infinito. Ela é infinita, certo? Onde esses pontos aqui, a quantidade de pontos vai ser a quantidade de x, certo? Por quê? Cada ponto é uma relação de x em y, não é? Esse ponto aqui não é uma relação que eu estou pegando de um x até um y. Todo ponto é assim, não é? Ó, de x em y,
aqui, ó, de x em y, de x em y. Esse aqui, ó, o x é 0 e y é 0, tá vendo? Dá uma relação de x em y. Então a quantidade de pontos que vai existir numa equação, perdão, numa função do primeiro grau, é a quantidade de x que tem dentro do meu domínio, dentro do conjunto do meu domínio. Então, se eu, no meu domínio, que é a quantidade de todos os x que eu posso substituir aqui, ó, é todos os valores de x que eu posso substituir. Então, se dentro desse domínio tem 10 valores, 10 elementos, né, que eu posso substituir o x, então a quantidade de pontos que vai ter minha reta, ou meu gráfico da função do primeiro grau vai ser 10. Porque vai ser 10 pontos que eu posso gerar, 10 coordenadas. 10 coordenadas, vamos supor que o primeiro x, esse conjunto, domínio, se chama x1. O segundo, x2. Como são 10, né, vai de x1 até x10, perfeito? Onde esse número embaixo dele vai ser a posição dele, certo? Então, x1 é o primeiro, x2 é o segundo e assim sucessivamente. Então, quando eu pego o x1 e substituo aqui, ó, eu vou gerar quem? Um y1, certo? Para cada valor de x tem um valor de y, certo? Um y1. O x2 vai me gerar um y2. O x3 vai me gerar um y3. E até o x10. O x10 vai me gerar um y10. Ou seja, eu vou ter 10 pontos para botar aqui no gráfico. Vou ter 10 coordenadas para relacionar aqui, ó, do x ao y. Perfeito? Então os pontos são isso. É o x que eu substituí na função e o y que eu gerei a partir da substituição do x. Vamos pegar aqui, ó. Bom, então a gente vai ter que a forma na função, que é do primeiro grau, é uma equação do primeiro grau também. É a mesma forma, onde a e b são números reais. Nesse caso, a é 2 e b é 0. Por quê? Vamos pegar. Bom, uma propriedade da forma aqui do gráfico é que como a e b são números reais, são números que já vai vir na função, a questão vai nos dar, né? O único número que não vai nos dar é o x, que ela é uma incógnita. Uma propriedade muito bacana da função é que b ele vai ser justamente o ponto y que o gráfico vai tocar. Certo? Como assim? Vai ser o ponto y, que é a reta desse gráfico aqui, vai tocar no eixo y. Então vai ser o ponto, o y, que a reta vai tocar no eixo y. Como assim? É o ponto, é o valor aqui, ó, é um ponto onde essa reta aqui, ó, vai encostar. Certo? Essa reta está encostando no ponto y igual aqui, igual a 0, certo? Então b é igual a 0. B vai ser o ponto onde a reta vai tocar, vai tangenciar o eixo y, certo? Onde esse ponto ele pode ser gerado por uma coordenada, certo? Por quê? Se o B é o ponto onde a reta vai tocar o eixo y, e a reta é o conjunto de todos os pontos de B, de y, quer dizer, da função, né? A reta é o conjunto de todos os pontos da função, tá vendo? Tá vendo? Eu pego todos os pontos e traço uma reta a partir deles. Então a reta é o conjunto de todos os pontos da função. Se ele toca num ponto que está no eixo y, então esse aqui é um ponto também da reta, concorda? Se é um ponto da reta, então é uma coordenada. É x, esse ponto que ele toca no eixo y tem um x e tem um y. No caso, o y eu já sei, que é b, né? O y é o b. É o que ele toca no eixo y, perfeito? E o x? Se ele toca a ordenada, né? Que é essa aqui, né? A ordenada. O eixo das ordenadas. O eixo do y no ponto b. Então tem que existir um x, que ele é um ponto, né? E cadê o x dele? Bom, o x dele é o 0. Por que é o 0? No caso aqui, ó. Vamos chamar esse aqui y de f de x, perfeito? Se eu falo que o x é igual a 0 e substituo aqui, ó. Quem vai sobrar? A vezes 0, 0 mais b. Então para x, para o ponto x 0, qual vai ser meu y? O b. Tá vendo? Então esse ponto aqui vai ser qual? 0, que está aqui, e o b. O b pode ser qualquer número, certo? Então o ponto vai ficar em cima do eixo das ordenadas. Vai ficar em cima do ponto... vai ficar em cima do eixo y, certo? Então quando o x é 0, o ponto da reta vai ficar em cima do eixo y, certo? Por causa disso. Quando x é 0, ele vai anular o a e vai sobrar só o b, certo? Então, para x0, ele vai ter algum b aqui. E o b vai estar em cima do eixo y. Então, a reta é o conjunto de pontos. Então, a reta vai passar também em cima do eixo y. Porque ela precisa passar nesse ponto. Certo? Esse ponto 0 e b. Então, sempre que x vai ser 0, independente da regra da função aqui, ó, sempre que o x for 0, o y vai ser b. É o único que sobra quando eu substituo o 0 na função. Então, eu vou ter o ponto 0 e b. Esse ponto vai ser um ponto da reta. Então, a reta tem que passar por esse ponto. E esse ponto vai estar em cima do eixo y. Então, essa reta vai passar, vai encostar, né? Tangencial o eixo y a partir do ponto b. 0 e b. Perfeito?
Bom, a gente tem também as raízes da função, que eu também aconselho a vocês a dar uma olhada no vídeo de equações, que eu falo de raízes da função. Quem são as raízes da função? As raízes de uma função ou de uma equação é quando esse y aqui, ó, é zero, certo? Quando esse y é zero, o x que eu vou achar, né, vai virar uma equação, o x que eu vou achar vai ser justamente o valor do x, que quando eu substituo aqui, ó, faz com que essa igualdade aqui se torne zero, perfeito? Então, quando y é zero, o valor do x que eu encontro é justamente o valor do x que faz com que essa expressão aqui, ó, se torne igual a zero também. Perfeito? Então, para o x0, eu vou ter uma raiz. Perdão, para o y0 eu vou ter uma raiz, que é o x. É o valor que eu substituo onde tem x, que vai fazer com que a minha expressão dê zero. Então, quando eu substituo essa raiz, esse valor que faz com que anule minha questão, vai ficar assim. Vamos supor que o x1 é uma raiz. É o valor que faz minha expressão anular. Quando eu substituo ele aqui, ó, faz com que isso aqui tudo se torne zero. Então eu sei que x1, quando eu aplico, o meu y é quem? É zero. Então eu sei que quando eu encontro a raiz, eu sei que o ponto da raiz é o quê? x1, que é a própria raiz, é o x, que faz com que minha questão anule, e y igual a zero, certo? E aonde está esse ponto? Então, o x pode variar de qualquer um, né? Pode variar de menos infinito a mais infinito. Então, eu vou falar que esse ponto está por aqui. Quem é o y? O y não é zero? Então, está aqui, ó. Então, esse ponto vai estar em cima das abscissas, em cima do eixo x. Então, um ponto que vai estar em cima do eixo x, certo? Que vai estar em cima do eixo x, que a reta vai é o ponto que a reta vai tocar o eixo x. Qual é o ponto que a reta toca o eixo x? Quando x é um número e y é zero. Então é um macete. Qual é o ponto que a reta vai tocar o eixo y? Qual é o ponto que a reta vai tocar esse eixo vertical? É o ponto x0 e o y igual a b. Certo? E qual é o ponto que a reta vai tocar o eixo x? É o ponto x1, que é uma raiz, e o y igual a zero. Então o ponto que ele vai tocar o eixo y, o x, a coordenada, essa aqui, ó, vai ser sempre o x igual a zero. E o y igual a b, certo? Anotem isso. Para o ponto que a reta da função vai tocar o eixo y tem coordenadas x igual a zero e y igual a b, certo? X igual a zero e y igual a b. Porque se eu substituo x igual a zero aqui, o que me sobra é b. Então o resultado é b, o y é b, então tá aqui, tá? Então, quando a reta toca o eixo x, perdão, quando toca o eixo y, o ponto, a coordenada é x0 e yb. E quando toca o eixo x, o ponto vai ser x1, que é uma raiz, e o y vai ser sempre zero, perfeito? Porque quando eu substituo a raiz, que é o x1, na função, faz com que minha função toda anule, vira zero, então y é igual a zero. E esse ponto vai tocar o eixo x, perfeito? Bom, inclinação. A inclinação da reta, tá vendo? É esse ângulo que ela forma com a horizontal, certo? Esse ângulo que ela forma com a horizontal, ela tem uma tangente, certo? A tangente desse ângulo é numericamente igual a esse A aqui. Esse Azinho aqui a gente chama de coeficiente angular, perfeito? O coeficiente angular é literalmente, numericamente igual à inclinação da reta, certo? É literalmente igual à inclinação da reta. Então, se esse A vale 2, quer dizer que a tangente desse ângulo aqui, ó, que a reta faz com a horizontal, vale 2. Show de bola? Então, A é a inclinação da reta. Perfeito? Essa é a propriedade que menos vamos mexer. Sempre a gente vai mexer com essa propriedade aqui do B, que é o B é o valor que a reta vai tocar o eixo Y, certo? E é da raiz, né? Que o ponto que inclui a raiz, né? Que é o x1, que faz com que a questão anule, né? Que x1 é x1 e y é igual a zero, vai ser o ponto que a reta, né? Que o gráfico, né, da função vai tocar o eixo x. E o ponto 0 e b é o ponto que a reta, né, o gráfico, vai tocar o eixo y. Perfeito? Bom, para a função ser positiva ou negativa, a gente vai olhar também para o a. Se o a for positivo, a função é positiva. Perdão, se o a for maior do que zero, né, positivo, então a gente diz que a função é positiva. Que propriedade dá a função quando ela é positiva? A inclinação dela fica para a direita, tá vendo? Tá aqui, ó, inclinação para a direita, certo? Quando o a é menor do que zero, é negativo, então a inclinação dela fica assim, ó, para a esquerda, certo? Só isso. A positivo, função positiva, inclinação para a direita. A negativo, função negativa, inclinação para a esquerda,
certo? Bom, a inclinação da reta com o eixo y é igual a, tá vendo? A inclinação da reta com o eixo y, com o eixo x, né, no caso, com o eixo x, que é horizontal. Então, A é numericamente igual à inclinação da reta, numericamente igual à tangente do que o ângulo forma, ó, que a reta forma com a horizontal, é a tangente do ângulo, tá? A reta toca o eixo x no ponto D, que eu chamei de x1 e 0, onde x1 é a raiz, que vai... Quando eu pego o x1, substituo aqui, faz com que tudo se torne 0 e y é igual a 0. Então, o ponto é x1 e 0, certo? E toca o eixo y em Q, é um ponto Q, né? Lembrando que os pontos, ele é dado, né? O nome do ponto é dado por uma letra maiúscula, tá? Então, o gráfico da reta vai tocar o eixo y num ponto Q igual a 0b. Por que 0b? Quando eu substituo 0 aqui, ó, x igual a 0, vai matar o A, vai sobrar só o B. Então, y é igual a B. Para x igual a 0, y é igual a B. Perfeito? Então, esse ponto aqui, ó, vai estar onde? X igual a 0 e y igual a B. Tá algum desses lados aqui, ó. Vai estar em cima do eixo y. E a reta tem que passar por esse ponto para formar o gráfico. Então, ele tocar o eixo y nesse ponto aqui, ó, 0 e B. E vai tocar o eixo x nesse ponto aqui, ó. x1 e 0, certo? Nesse caso aqui, a reta tá tocando o eixo y aonde? No 0? Então, B é 0, certo? E se B é 0, a função vai ficar na fórmula y igual a x mais 0. Então, y igual a x, certo? Então, para x igual a 0, y igual a 0 também. Perfeito? Então, tá nesse ponto aqui, ó, 0 e 0, que ele toca o eixo y, né? E qual é o ponto que ele toca o eixo x? Ele vai tocar no eixo x no ponto da raiz, né? Vai ser o ponto x1 e 0. Lembrando que x1 é a raiz, é o valor de x que faz com que a questão anule, perfeito? Quando ele multiplica pelo A e soma com B, isso tudo se torna 0. Então, se tudo se torna 0, y é igual a 0. Então, para x1, que é a raiz, y é igual a 0. Só que o B é 0, tá vendo? O B é 0. Se o B é 0, a minha função vai ficar na fórmula y igual a x, certo? Porque B é 0. Quando x quando x não. Quando eu quero achar a raiz, eu falo que o y é igual a 0, porque é o valor do x que eu quero achar com que faça com que o y se torne 0, certo? Que anula a minha questão. Então eu falo que a vezes x é igual a 0, onde esse 0 aqui é o y, que é igual a 0. Eu quero achar o x, né? Eu mando o a para lá, deixo o x em evidência, vai ficar x igual a a sobre 0, x igual a 0 sobre a, que dá 0. Então, o valor da raiz, o valor do x que torna essa igualdade aqui, ó, essa função negativa, nula, né? Igual a 0, é o próprio x igual a 0. E como x igual a 0 é uma raiz da função, é o que faz a questão anular, então y é igual a 0 também. Então, o valor do ponto onde o gráfico vai tocar o eixo x, que é a raiz, e o y0, que é x1 e y0, só que x1 é 0, né? Que é a raiz da equação, da função, que faz com que a função se torne 0. Então vai ficar 0 e 0. Perfeito? Então ele vai tocar o eixo x no 0 e 0. Lembrando que a origem, que é onde está 0 aqui, ó, tá vendo? É a mesma origem para o x e mesma origem para o y, certo? É a mesma origem do gráfico do y, da reta do y, e mesma origem da reta do x. Perfeito? É o mesmo 0. Por isso tem dois zeros aqui, certo? É o 0 do x e o 0 do y. Perfeito? Bom, vamos continuar. Gráfico da função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau é um pouco bem diferente da função do primeiro grau, certo? Ele mantém algumas propriedades, né? As mesmas propriedades, e tem propriedades a mais, perfeito? Eu também aconselho a vocês darem uma olhada no vídeo de equações, que eu falo sobre equações do segundo grau, certo? Então vamos lá. Então eu vou supor que vocês já sabem a equação do segundo grau, para o vídeo ficar bem mais dinâmico, certo? E deem uma olhada no vídeo de equações do segundo grau, que eu ensino como fazer, como achar as raízes, como fazer uma questão do segundo grau, como começar uma equação do segundo grau, do zero, perfeito? Então vamos lá. Então eu vou supor que vocês já sabem, que vocês já viram um vídeo de equação do segundo grau, para o vídeo ficar bem mais dinâmico. Então, eu vou ter essa equação do segundo grau aqui, ó. x² menos 8x mais 12 igual a 0, certo? Onde eu sei que o A é quem multiplica o x², né? Mas quem está multiplicando o x²? Ninguém. Então A é igual a 1. Lembrando que o A nunca pode ser 0, certo? O B é quem multiplica o x, né? Quem está multiplicando o x não é o menos 8, então o B é o menos 8. O B é tudo que está multiplicando o x. Então tudo que está multiplicando o x é menos 8. Então B é igual a menos 8. E o C? O C é o coeficiente independente, aquele que não tem x.
né? Então é o 12. 12 está sozinho, é o coeficiente independente, C igual a 12. Lembrando que para fazer uma equação de segundo grau, um gráfico, qualquer coisa, né, que tenha como base a equação de segundo grau, primeiramente eu tenho que conhecer, né, diferenciar o A, B e C a partir da forma da questão, forma da equação de segundo grau, conhecer o A, B e C, lembrando que A, quem multiplica o x quadrado, é o valor que multiplica o x quadrado, o B é o valor que multiplica o x sozinho, e o C é o valor independente, é o valor que não tem x, perfeito? Posteriormente, tem que aplicar na fórmula de delta, que é delta igual a b quadrado menos 4ac, onde b quadrado menos 4ac, basta apenas substituir esses valores aqui, ó, perfeito? Substituindo esses valores na fórmula do delta, eu posso achar a fórmula de Bhaskara, para achar as duas raízes da equação de segundo grau. Qual é a fórmula de Bhaskara? É x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que foi que a gente achou anteriormente, dividido por 2 vezes a, perfeito? Essa equação, essa fórmula de Bhaskara, ela vai ser dividida em duas fórmulas, onde esse menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, esse mais ou menos, vai ser um sinal de mais para uma fórmula e o sinal de menos para outra fórmula, perfeito? É a mesma fórmula, só com o sinal de positivo em cima e a outra com o sinal de negativo embaixo, perfeito? Então, Bhaskara é igual a x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No vídeo de equações, eu explico bem detalhadamente para vocês, perfeito? Começando do zero, como fazer uma equação no segundo grau, perfeito? Então, beleza. Então, eu tenho isso aqui, equação no segundo grau, achei A, B e C, perfeito? Bom, uma das principais propriedades da equação de segundo grau, do gráfico da equação de segundo grau, é que eu tenho que saber minhas raízes, perfeito? Então, eu tenho que achar A, B e C, tem que aplicar a fórmula do delta e tem que aplicar a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Eu preciso das raízes para formar o gráfico da minha equação de segundo grau, perfeito? Bom, qual é a propriedade que é comum entre a equação de segundo grau e a equação do primeiro grau? Bom, o coeficiente independente, que no caso da equação do segundo grau é o C, e do primeiro grau é o B, né? O B é o coeficiente independente da equação do primeiro grau, e do segundo grau é o C, perfeito? É aquele que não tem o x. Esse valor do coeficiente independente é justamente o valor que o gráfico vai tocar o eixo x. É o ponto onde o gráfico vai tocar o eixo x. Por quê? Se o x for zero, se eu substituir por zero aqui onde tem x, ele vai matar isso aqui, certo? 0 ao quadrado dá zero. Vai matar isso aqui, ó. Menos 8 vezes 0 dá zero. Vai sobrar só quem? Só o valor independente. Então, para x igual a zero, eu tenho um y que sobra, né? O resultado igual a 12. Então, o ponto 0 e 12 está aqui, ó. Esse ponto 0 e o ponto 12 está aqui. Esse ponto aqui, ó. 0 e 12. Esse ponto é justamente o ponto que o gráfico vai passar no eixo x, porque o gráfico é o conjunto de pontos. Então ele precisa passar em todos os pontos para formar esse gráfico que a gente está vendo aqui, certo? Esse gráfico se chama... é um gráfico côncavo, certo? Ele pode ser côncavo para cima ou côncavo para baixo, certo? Côncavo, perdão, ou convexo, perdão, certo? A concavidade dele quer dizer essa boca dele aqui, tá vendo? Se a boca dele for para cima, a gente fala que a concavidade dele é para cima, perfeito? Se a concavidade for para baixo, a gente fala que a concavidade é para baixo, justo? Bom, o que vai dizer se a concavidade dele é para cima ou é para baixo? Assim como a função no primeiro grau, que ela pode ser positiva ou negativa, e isso atrapalha em quê? Na inclinação dela, né, se ela inclina para a direita ou para a esquerda, isso não é diferente na equação do segundo grau. A gente vai olhar para o A também, que é o número que multiplica o x quadrado nesse caso aqui. Se o A for positivo, a concavidade do meu gráfico, cadê? Vai ser para cima. Ele é côncavo para cima, né? No caso que é convexo, né? A gente chama que o gráfico que tem a concavidade para cima é um gráfico convexo. E o gráfico que tem a concavidade para baixo, essa bocona aqui, ó, para baixo, ele é um gráfico côncavo. Então, quando o A é positivo, igual nesse caso aqui, ó, A igual a 1, então a concavidade dele vai ser para cima, certo? Se é um gráfico côncavo, então a concavidade dele é para baixo e o A é negativo, certo? Show de bola. Essa figura, esse gráfico, se chama parábola, perfeito? Essa parábola, então, ela pode ser concavidade para cima ou ter concavidade para baixo, certo? Para ter concavidade para cima, bocona para cima, A maior do que zero. Para ter concavidade para baixo, A menor do que zero, perfeito? Show de bola. Vamos para a próxima propriedade. Então, como a gente já tem conhecimento das raízes, né? A gente achou as raízes aplicando
o delta, o Bhaskara, e antes disso tudo, né, a gente achou o A, B e C, né, para aplicar na fórmula de delta, substituir os valores na fórmula de delta e na fórmula de Bhaskara. Então a gente achou duas raízes, certo? Achamos duas raízes. Essas raízes, assim como na equação do primeiro grau, né, assim como no gráfico da função do primeiro grau, vai ser o valor, vai ser o ponto onde o gráfico da função vai tocar o eixo x, certo? Então, o que é uma raiz? A raiz não é o valor que, quando eu substituo onde tem x aqui na função, vai zerar toda a minha função, vai transformar a minha função em zero. Então, o resultado da função, quando eu substituo as raízes, né, onde tem x, é zero. Então, y é zero. Então, o resultado, vamos supor, x1 aqui ó, é uma raiz. Então, para x1, o y é zero. X1 é justamente o valor que, quando eu substituo na função, faz com que a função se torne zero. Então, para x1, o y é igual a zero. Perfeito? E o x2? X2 é a minha outra raiz, tem a mesma propriedade do x1. Quando eu substituo o x2, onde tem x aqui na função, se torna zero. A equação do segundo grau tem duas raízes, dois valores para o x, né? Dois valores para o x. E quando eu substituo aqui, ó, um por um, na função, faz com que a minha função se torne zero. Então, o ponto, né? Que é a relação entre x e y. Das raízes vai ser o quê? Uma raiz, que é o x1, e quando eu substituo ela, me dá y igual a zero. Então vai ser x1 e zero, que eu relaciono esses dois valores das incógnitas e formo um ponto, certo? Eu chamei A e B, perfeito? A e B, onde A e B são os pontos relacionados às raízes da função, onde as raízes são os valores de x, que quando substituo na função, faz com o meu y dê zero. Então, se esse valor x1 e x2 são as duas raízes, o y dele é zero, né? Então, os pontos que vão gerar ele vai ser quem? X. A e B são os pontos das raízes, perfeito? Vai ser os pontos que o gráfico vai tocar o eixo x. Esse ponto aqui é A e B, certo? Onde x1 e 0 é justamente a raiz, né? A raiz é x1 e o 0 é o y dela, porque a raiz é o ponto que é o valor de x que, quando eu substituo na função, faz com que a minha função se torne zero. E x2 é a outra raiz da equação do segundo grau, né? São duas raízes, então x2, quando eu substituo na função, faz com que a minha função se torne zero. Eu posso observar que o x1 aqui é 2, né? Por quê? Esse valor horizontal aqui é o valor do x. É todos os valores que eu posso substituir nesse x aqui. E o valor vertical são todos os valores gerados para o y, a partir da substituição de x, certo? Então, como aqui é x, e esse ponto aqui toca justamente o eixo x nesse 2 aqui, né? Então, x1 igual a 2 e x2 igual a 6, tá? Perfeito. Então, para o x igual a 2, quando eu substituo aqui, faz com que isso se torne zero. Então, meu y é zero. Então, vai ficar 2 e 0. Tá aqui, né? O zero aqui. Então, o ponto é aqui. É o ponto justamente que o gráfico vai tocar o eixo x. E aqui, ó, x2 é 6, certo? Se x2 é 6, quando eu pego o 6 e substituo aqui, vai fazer com que minha função se torne zero. Então, o ponto dele é 6 e 0, certo? Que é x igual a 6 e y igual a 0, que está aqui. Então, x igual a 6 e y igual a 0, está aqui. Então, o gráfico, o ponto está aqui. Lembrando que o ponto sempre vai ser do valor maior que zero, né? Não é esse ponto aqui não, x e 0. O ponto não está aqui, o ponto está aqui, sempre no maior valor, perfeito? Sempre no maior valor. Isso para quando os pontos estiverem no eixo y e no eixo x, perfeito? O ponto onde a reta vai tocar ele, né, onde o gráfico vai tocar ele, é sempre no maior valor, que é 6, perfeito? Nunca em 0. Nunca assim, ó, tá? É sempre ao contrário, sempre nesse ponto maior aqui. Show de bola? Então, as propriedades são os pontos, que é o gráfico, que é a parábola, vai tocar o eixo do x, que é o eixo de todos os valores possíveis para o x, são todos os valores que estão inclusos no domínio, né, que é os valores de todos os valores possíveis de x que eu posso substituir na função, é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas, certo? Então, os dois pontos que o gráfico vai tocar o eixo das abscissas, o eixo do x, é justamente os valores das raízes. Então, nesse caso aqui, as raízes são 2 e 6, certo? E eu achei essas raízes a partir da fórmula de Bhaskara. Eu apliquei a fórmula de delta para depois achar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que sempre a gente tem que achar A, B e C para aplicar na fórmula de delta e na fórmula de Bhaskara, certo? Então, os dois valores que a função vai tocar o eixo x é justamente nos dois valores das raízes. Então, se as raízes fossem 1 e 3, então o gráfico ia tocar o eixo x no valor de 1 e 3 do eixo x, perfeito? Sempre assim. E o gráfico vai tocar o eixo y, como vocês podem ler aqui, ó. Cadê? Vocês podem ler aqui. No ponto
no ponto C, que é o ponto do coeficiente independente, que se a gente olhar aqui para a função, né, é o 12, é o valor que não tem x, tá vendo? Aqui, ó. Então o gráfico sempre vai tocar no valor, o eixo y, sempre vai tocar o eixo y no valor do c, que é 12, no ponto 0 e c, onde x é 0 e y é 12, certo? Porque se eu pego o 0, substituo aqui, x quadrado é 0 ao quadrado, então morre, 8 vezes 0 morre, sobra só o 12. Então, para x igual a 0, eu tenho y igual a 12. Esse valor do 12 vai estar em cima do eixo y, certo? É justamente o valor que o gráfico vai tocar o eixo y. Então, quando eu olho para o C, eu já sei que o gráfico vai tocar o eixo vertical, o eixo y no C. E o gráfico vai tocar duas vezes o eixo x nos valores das raízes que eu vou achar na fórmula de Bhaskara, certo? Beleza. A concavidade do gráfico, a bocona aqui do gráfico, né, da parábola, ela vai depender do A que multiplica o x quadrado, o coeficiente que multiplica o x quadrado, certo? Se o A for maior do que zero, a concavidade é para cima, a boca dela é para cima. Se A for menor do que zero, a concavidade dela, a bocona dela é para baixo, certo? Bom, se eu tiver uma concavidade para cima, eu vou ter um ponto de mínimo, é o menor ponto da concavidade, certo? Menor um ponto da parábola. Se eu tenho uma concavidade para baixo, eu tenho um ponto de máximo, é o maior ponto da parábola. No nosso caso aqui, o A é positivo, é igual a 1. Nossa parábola tem concavidade para baixo, né? Para cima, quer dizer, bocona para cima. Então a gente tem um ponto aqui, ó, de mínimo, né? Bom, esse ponto ele tem um x e tem um y. Para achar o valor do x, o x dele, x do vértice, que a gente chama xv, é numericamente igual ao menos b dividido pelo 2 vezes a, onde b e a são os valores de coeficientes. É só substituir os valores, certo? E o y do vértice é o menos delta sobre 4a, onde o delta a gente acha na fórmula do delta, que é b quadrado menos 4ac. A gente substitui os valores de a, b e c e acha a fórmula de delta dividido por 4a. Eu vou achar o valor de x do vértice e y do vértice, que vai ser justamente x e y, né? Uma coordenada cartesiana, que é justamente a coordenada do vértice. Perfeito? Então essas são as propriedades da função do segundo grau que a gente aplica no gráfico a partir do a, b e c, que a gente acha dos coeficientes, das raízes que a gente acha na fórmula de Bhaskara, do delta, né, para achar o y do vértice, que é o y, no nosso caso aqui, do ponto de maior valor, né, o ponto de máxima. O que mais? Do c, né, que é o coeficiente independente, é o ponto que toca o eixo y, e do A para achar a concavidade, né? O valor do A. Apenas isso. Então a gente tem que achar raízes para tocar o valor no o eixo X, né? As raízes tocam o eixo X em dois lugares. O C toca o valor do C, né? Toca o eixo Y, o gráfico toca o eixo Y. Que mais? O A, ele mostra a minha concavidade, se é para cima ou para baixo, dependendo. Aqui, é só vocês lerem aqui. Dependendo do valor dele, se for positivo, concavidade para cima, bocona para cima. Se for negativo, concavidade para baixo, bocona para baixo. Perfeito? Então é isso. Vamos para o próximo. Bom, para a gente achar o gráfico de uma função no primeiro grau a partir da função, né? A questão sempre vai me dar apenas a função, dessa forma aqui, f de x, no caso aqui, né? 2 vezes x menos 1, e manda a gente achar o gráfico. Ele não me dá o valor, né, o conjunto do domínio. Então ele não me dá os valores que eu posso substituir ao x para achar os y, certo? Quando ele faz isso, não me dá os valores, eu suponho valores. Pelo menos uns 5, 6 valores para o x, certo? E a partir desses valores eu acho os y relacionados a eles. Eu sempre suponho valores pequenos, tá? Não suponho valor acima de 10 não. Vai ficar muito pouco intuitivo, né? Então eu suponho valores de menos 2 a 1, né? De 0 a 5, certo? Vai dar uma continha bem pequena. É bem fácil de entender, perfeito? Então eu supus esse valor aqui para o x, certo? Todos esses valores para o x. Então vamos supor que esse valor aqui, ó, todos esses valores, eles formam um conjunto. Esse conjunto é meu domínio. São todos os valores que eu posso substituir ao x. E minha imagem, que é o valor do resultado aqui quando eu substituo esses valores aqui nessa função. É o valor do y, é o conjunto de todos os valores do y, é a imagem. Então, para o x igual a menos 2, eu tenho, quando eu substituo ele aqui ó, na função, eu vou ter um y igual a menos 5. O resultado disso aqui vai ser menos 5 quando eu substituo para o x igual a menos 2. X igual a menos 1, eu tenho y igual a menos 3. X igual a 0, eu tenho y igual a menos 1. X igual a meio, quando eu substituo aqui, onde tem x, eu tenho y igual a 0. X igual a 1, quando eu substituo aqui, eu tenho y igual a 1, certo? Esses x e y se relacionam a partir de um ponto, né? Então eu posso falar que para cada x que eu tenho aqui, eu tenho um valor de y.
Então o valor desse x aqui, quando eu substituo, vai me gerar um y que vai ficar assim. Então o ponto vai ser definido numa coordenada cartesiana da forma x e y, onde eu posso definir eles no plano cartesiano, onde o x aqui é o valor das abscissas, é o eixo do x, onde todos os valores de x, todos esses valores aqui ó, vão estar inclusos nessa reta horizontal, e todos os valores de y, que esses valores aqui, vão estar inclusos nessa reta vertical, certo? Como eu relaciono o valor de x e y numa coordenada? Dessa forma aqui, ó, x e y. Eu pego esse valor de x e acho aqui no eixo horizontal. Pego o valor de y e acho no eixo vertical. E correlaciono eles. Por exemplo, esse valor aqui, ó, menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. O menos 2 é x, então eu sempre vou olhar para o x primeiro. O menos 2 está aqui, ó. Né? O valor negativo do x sempre vai estar à esquerda, o valor positivo do x vai estar à direita. O valor positivo do y vai estar subindo e o valor negativo do y vai estar descendo. Então, para x igual a menos 2, está aqui, ó, na horizontal. O y igual a menos 5, está aqui embaixo. Então, eu chego neles e chego neles, até, né? Relaciono eles por uma reta, por duas retas, né? Tá aqui o ponto. Bom, o ponto menos 1 e menos 3. Eu pego o menos 1 que tá aqui, vou botar de outra cor. Tá aqui o menos 1, ó. Cadê? Tá aqui o menos 1. E o y do menos 1, né? Que quando eu substituo o x aqui, menos 1 dá menos 3. Então, o y dele tá aqui, ó. Menos 3. Então, eu pego ele e vou até o menos 3. Vou chegar em outro ponto. Vou botar outra cor. Esse ponto aqui, ó, 0 e menos 1. 0 e menos 1. O ponto x igual a 0 está aqui. Y menos 1 está aqui, ó. Esse ponto aqui. O ponto sempre vai ficar... Quando o ponto está em cima do eixo y ou do eixo x, o ponto sempre vai ser em cima do valor que não é 0, né? Então tá. Note que eu botei aqui do lado, escrito ponto que toca o eixo x e a raiz toca o eixo y. Como assim? Eu sei que o ponto na função do primeiro grau que toca o eixo y é justamente ponto 0 e b, onde b é o coeficiente independente da função, que no caso é menos 1. Por que 0 e b? Se eu pego x igual a 0, substitua onde tem x na função, vai ficar no caso aqui, 2 vezes 0, 0. Vai sobrar quem? Menos 1, que é o coeficiente independente, que é o b. Então, para o x igual a 0, eu tenho um b. Isso serve para qualquer função no primeiro grau, independente do jeito dela aqui, tá? Então, quando x é 0, y é b. Então, eu posso definir, né, concluir que o valor de b aqui é justamente o valor, aqui, ó, b aqui, ó, opa. Eu posso definir que concluir que o valor de b aqui, ó, coeficiente independente, valor que não tem x, é justamente o valor que a reta vai tocar o eixo y. Se o b aqui fosse 3, a reta ia tocar o eixo y no valor aqui ó, de 3. Se aqui o b fosse 4, a reta ia tocar o eixo y no valor 4 do eixo y, certo? Beleza. E a reta vai tocar o eixo x justamente na raiz da função. O que é a raiz da função? É o valor de x que, quando eu substituo na função, faz com que a minha função se torne zero. Então, a raiz da função é o valor de x. Cadê um valor de x aqui? Que, quando eu substituo na função, me dá o resultado zero. E o resultado da função é justamente meu y relacionado ao x, né? Então, quando eu substituo x igual a, a meio, né? A 1 sobre 2, eu boto aqui e vai dar zero. Isso é a raiz, certo? É o valor do x que, quando eu substituo, me dá zero. Então, se eu traçar esse ponto aqui na reta, meio e zero, o meio é o quê? 0,5, né? 1 sobre 2 é 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então tá aqui, ó, né? 0 e 1. Então o ponto meio e 0 está aqui, ó. O ponto x igual a meio e o y igual a 0. Está aqui, ó, no meio, né? Então o ponto, como está em cima do eixo x, o ponto em si vai estar justamente num valor diferente de 0, que é o meio, né? Não vai estar aqui, não vai, vamos supor, aqui é 0, aqui é meio, né? 1 sobre 2. Quando eu vou traçar esse ponto, faço essa reta aqui para ir de encontro um com o outro, o ponto nunca vai ficar em cima do zero, sempre vai ficar em cima do valor que não é zero, que é o meio aqui. O ponto está aqui então, certo? Perceba? O ponto tá o pretinho aqui, o ponto está em cima do zero, não está em cima, perdão, está em cima do meio, não está em cima do zero, certo? Beleza, então eu acho o x, substituo, acho o y, faço eles de pontos, relaciono o valor de x com o valor de y aqui, traço eles de encontro, acho o valorzinho do ponto, que é esse ponto preto aqui, ó. Cada ponto, se eu pegar eles e juntar numa reta, eu acho o gráfico da função no primeiro grau, certo? Beleza, então o que a gente fez? Supomos valores para o x no meu domínio, substituí na função e achei valores respectivos de y, né? De cada um. Para cada x tem valor de y, certo? Depois, eu peguei esses dois pontos, esses dois valores de x e esse valor de y, fiz de pontos, certo? Um ponto x e y.
Peguei um valor aqui, ó, primeiro, o valor do primeiro ponto, achei o valor dele, que é menos 2 na reta horizontal, e depois achei o valor do menos 5 que é o y na reta vertical, e tracei eles de encontro, achar um pontinho. E fiz isso para todos, né? Beleza, fiz isso para todos. Depois, eu defini que o ponto que a reta vai tocar o eixo y é justamente o valor do b. Então, se o b me der um valor, a reta vai tocar o eixo y justamente no valor desse, certo? E se o b é 7, então eu tenho que achar o 7 no eixo y e a reta vai tocar o eixo y no eixo 7, no valor 7, certo? No ponto 7. E a reta vai tocar o eixo x justamente na raiz, justamente no valor do x, com que faz com que a equação se torne zero. Então, se a raiz da equação é 5, então a reta vai tocar o eixo x no valor 5 do eixo x. Perfeito? Lembrando que para achar a raiz, como a definição de raiz é o valor do x que faz com que a função se torne zero, que o y ou f de x se torne zero, é só igual o f de x igual a zero. Aqui, ó. Vai virar aqui, 2x menos 1 igual a zero. Eu deixo o x em evidência, mando tudo que não é x para o outro lado, acho o valor do x que transforma a minha função em zero. Esse valor que eu acho do x é a raiz. Então esse vai ser o valor que o gráfico vai tocar o eixo x. Perfeito? Beleza, vamos continuar. Exercício de uma função do segundo grau, né? Para a gente fazer um gráfico de uma função de segundo grau, a questão, o concurso, a banca vai nos dar uma função dessa forma aqui, ó. X quadrado menos 2x menos 3, né? A função da forma ax quadrado mais bx mais c. Então eu tenho que achar as raízes dela, né? Eu preciso das raízes para traçar o gráfico. Preciso do valor do delta para achar o vértice, o ponto, né, do vértice. O que é o vértice? O vértice é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da parábola, né? Isso vai depender do A. Se o A é positivo, concavidade para cima, que é o bocão dele para cima, né? Se a boca da parábola é para cima, então eu tenho um ponto de mínimo. Se o A é negativo, a parábola, né, tem concavidade para baixo, então tem um ponto de máximo, né? Esse ponto, esse vértice, vai ser justamente o x dele, do vértice, né? O vértice, um ponto, tem um x e tem um y traçado no gráfico, né? O x do vértice, que aqui no nosso caso é o vértice de mínimo, né? Vai ser quem? Menos b sobre 2a, né? Foi o que a gente viu aqui anteriormente, ó. Menos b sobre 2a é o x do vértice, é o x de máximo ou de mínimo, tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4a, é o valor do delta, perfeito? Então a gente precisa achar as raízes, porque as raízes de qualquer função é justamente igual ao ponto que a função, né, o gráfico, a parábola, vai tocar o eixo x. No caso da equação de segundo grau são duas raízes, então ele vai tocar o eixo x duas vezes, em dois lugares diferentes, perfeito? Então, eu preciso achar as raízes, preciso achar a, b e c e preciso achar o delta, né? Então, para achar as raízes de uma equação de segundo grau, primeiro de tudo, achar a, b e c. Quem é a, b e c? Isso vai depender aqui da função, né? O a é quem multiplica o x quadrado. Então, se não tem ninguém multiplicando x quadrado, a é 1. Lembrando que a nunca pode ser igual a zero. O b é todo número que multiplica, todo conteúdo ali, né, vamos dizer assim, que multiplica o x. Quem está multiplicando o x? Não, menos 2? Quem está acompanhando o x? Não, menos 2? Então o sinal entra também na letra. Então vai ficar b igual a menos 2, que é justamente o valor que está multiplicando x. E a é igual a 1, é o valor que está multiplicando x quadrado. O c é o coeficiente independente. O c é o valor que não acompanha x. O c é o valor sozinho, que é igual a menos 3. Perfeito? Conhecendo a, b e c, eu posso aplicar na fórmula do delta. Quem é a fórmula do delta? É b quadrado menos 4ac, onde esse b, esse a e esse c da fórmula do delta é justamente os valores dos coeficientes que a gente achou observando a função, certo? Por isso que é importante a gente achar primeiro a, b e c e deixar ele no cantinho, para a gente ir se baseando, porque posteriormente a gente vai pegar os valores deles e vai substituir nas fórmulas, perfeito? Então a fórmula do delta é b quadrado menos 4ac, tá aqui embaixo. Eu pego os valores de a, b e c e substituo na fórmula, tá aqui. Onde tem b, substituo pelo valor do b. Onde tem a, substituo pelo valor do a, aqui. E onde tem c, substituo pelo valor do c. E faço as operações que estão pedindo. Elevo b ao quadrado, depois subtraio com a multiplicação do 4, do a e do c. Lembrando que a é igual a 1 e c igual a 3, achei aqui na fórmula, certo? Observando que a é quem multiplica x quadrado, b é quem multiplica x e c é o coeficiente independente. Fazendo todas as operações matemáticas, que eu aconselho a vocês dar uma olhada no vídeo de equações, que eu sempre estou dando umas dicas, né, de como fazer uma equação de segundo grau nesse vídeo de equação, perfeito? Começando uma equação do zero.
ensinando a fazer uma equação do zero, passo a passo de como achar as raízes, né, de fazer o objetivo da equação do segundo grau, passo a passo. Então dê uma olhada lá. Bom, então eu aplicando as fórmulas do delta, aplicando ah, os dados, né, que eu achei de A, B e C na fórmula do delta, eu encontro isso aqui, a delta igual a 16, né? Lembrando que a fórmula do delta é b quadrado menos 4ac. Delta é 16. Quando o delta é maior do que zero, então ele quer dizer que eu vou ter duas raízes reais e distintas, né? Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. Delta menor que zero, não existe raízes reais e eu paro minha equação aqui mesmo se o delta for igual a zero. Não continuo minha equação e não tenho resultado, né? Quando o delta é igual a zero. Então agora, achando o valor de A, B e C, achando o valor do delta, eu aplico isso tudo na fórmula de Bhaskara para achar as raízes. A fórmula de Bhaskara é quem? Essa aqui de cima. X igual a b quadrado, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde b, delta e a são os valores que eu tenho aqui. Perfeito? Então, esse valor de Bhaskara, essa fórmula de Bhaskara vai ser derivada em duas fórmulas. A primeira da primeira raiz e a segunda da segunda raiz. Onde a fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse mais ou menos vai ser derivado em duas vezes também. Como assim? O x1 vai receber o sinal de mais em cima e o x2 vai receber o sinal de negativo, de menos, em cima também, certo? Beleza, porque essa fórmula de Bhaskara, ele se deriva em duas fórmulas, perfeito? Show de bola. Então a gente vai achar primeiro o x1. Quem é x1? Né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, onde tem b, delta e a, eu substituo os valores. O b é menos 2, o delta é 16 e o a é 1. Lembrando que esse menos b aqui, esse negativo antes do b, multiplica o b todo. O b é menos 2, então esse negativo vai multiplicar o menos 2. Perfeito? B está aqui, ó, menos 2. Então o negativo aqui na frente do b vai multiplicar o menos 2, vai ficar menos b. Perdão, menos 2, né? Que o b é menos 2. B é isso aqui, ó. Tá vendo? B é isso aqui, menos 2. Menos 2 é uma multiplicação. Negativo com negativo, positivo. Então 2 fica positivo, perfeito? Bom, delta é 16. Ele entra na raiz aqui. Raiz de delta, tá vendo? Raiz de 16 aqui é 4. Tá aqui. Então é 2 mais 4 sobre 2 vezes A. O A é 1, é 2 vezes 1. Então tá aqui. Então vai ficar 2 mais 4, que é 6 dividido por 2 sobre 2 vezes 1, que é 2. 6 sobre 2 dá 3. Então o valor da primeira raiz, que é o valor que quando eu substituo aqui no x, que é o 3, né? Quando eu substituo essa raiz, que é 3 aqui, onde tem x, eu anulo a minha questão. Anulo minha resposta, né? Minha função, né? Questão não, perdão. A minha função. Então, para o valor de x igual a 3, eu tenho essa função igual a zero. Então, y igual a zero. Então, essa é a raiz. É o valor que substituo no x, onde tem x, e faz com que a minha função se torne zero. Então, para o ponto x igual a 3, eu tenho y igual a zero. Perfeito? E isso é intuitivo, né? A mesma intuição para x2, para outra raiz, né? No caso aqui, a x2 é igual a menos b, menos raiz de delta sobre 2a. A única coisa que muda do x1 é o sinal de positivo aqui, o x2 é negativo. Eu faço a mesma substituição de valores aqui, ó, de menos b, de delta e 2a. Lembrando que esse negativo do menos b multiplica o b todo, o b é menos 2, então fica negativo que multiplica menos 2, que fica positivo, fica 2. Raiz de delta é 16, raiz de 16, né? Raiz de 16 é 4, então fica menos, né, da função, da fórmula aqui, 4, que é a raiz de 16. Então fica 2 menos 4 sobre 2 vezes a, que a é 1. Então fica 2 vezes 1. Então fica aqui, 2 menos 4 menos 2. Sobre 2 vezes 1, que é 2, que dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. Perfeito? Então é a outra raiz. Por quê? Se eu pego esse valor de menos 1, substituo na função, vai fazer com que a minha função se torne zero. Então o ponto dessa função aqui, dessa raiz, vai ser o quê? Menos 1, que é x, e y, que é zero. Perfeito? Lembrando que os pontos, os valores das raízes vai ser justamente os valores que a função, né, que o gráfico da função da parábola vai tocar o eixo x. Porque, ó, tá vendo? Raiz não é igual a x, x1, x2. Então dá para lembrar isso. O x1 e x2, os valores de x1 e x2 vai ser justamente os valores que o gráfico da função, a parábola, vai tocar o eixo x. Então, se eu não tenho nem o gráfico ainda, nem a parábola, eu boto um pontinho em cima do valor do primeiro x1, depois o pontinho em cima do valor do primeiro x2. Eu encontro o valor deles no gráfico aqui, tá? Enquanto onde está o 3 aqui, sempre vai estar do zero à direita, valores positivos do x, e do zero à esquerda vai ter valores negativos do x. Encontro eles, traço eles, a partir daí eu consigo traçar a parábola, certo? Lembrando que o valor do c aqui, ó, o coeficiente independente, né? No caso da equação do segundo grau é o c,
e no caso da equação do primeiro grau é o b, né? Então C é o coeficiente independente, coeficiente que não tem x, ele vai ser numericamente igual ao valor do ponto que o gráfico vai tocar o eixo y, tá? Então, no caso aqui, o C é menos 3. Então, eu sei que se eu achar o menos 3 no gráfico aqui, ó, no eixo Y, e traçar um ponto, vai ser justamente o ponto onde o gráfico vai tocar o eixo Y, vai tangenciar o eixo Y, certo? Se o C fosse 5, eu achasse o 5 aqui para cima, justamente, a função, o gráfico ia tocar o eixo Y no ponto 5, certo? Então, o valor do C é o ponto onde a função toca o eixo Y. Por quê? O ponto que a função vai tocar o eixo y vai ser 0 e c. Por que 0 e c? Se o x é igual a 0, eu substituo aqui, ó, 0 ao quadrado morre. 2, menos 2 vezes 0 também morre. Vai sobrar quem? Só o c, que é menos 3. Então, um ponto que o y vai que a reta vai tocar, reta não, perdão, a parábola vai tocar o eixo y é 0, nesse caso aqui, né, e menos 3. Certo? Por que 0 e menos 3? O ponto 0 e menos 3 é o valor de x, que é igual a 0, que quando eu substituo aqui, sobra apenas o menos 3. Então, o valor que sobra, o valor que resulta, né, é o y. Então, vai ficar 0 e menos 3. X é 0 e y é menos 3. Onde está x0 aqui no gráfico? Está aqui, ó. Na origem, né, no ponto, no meio do gráfico. E onde está o y menos 3? Está em cima do gráfico, aqui, ó, em cima do eixo y. Lembrando que o ponto sempre, quando está em cima de algum eixo, seja do x, que é o horizontal, seja do y, que é o vertical, o ponto sempre vai ficar em cima do valor que não é 0. No caso aqui eu tenho um ponto de valor 0 e no valor menos 3. O ponto sempre vai ficar em cima aqui, ó, do valor que não é 0. No caso aqui, o valor menos 3. Então é justamente o ponto que a parábola, vai tocar o eixo y. Lembrando que eu falo reta porque eu confundo, né? Como está fazendo uma equação do primeiro grau e do segundo grau, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E o gráfico da equação do segundo grau é uma parábola, essa aqui, certo? Então o que a gente precisou para achar o gráfico da função do segundo grau? Observar a função que ele me deu, que a questão me deu, achar a, b e c, lembrando que a é o número, o coeficiente que multiplica o x, o a não pode ser igual a 0, então se não tem nada na frente do x quadrado, a igual a 1, certo? Perdão, o a é quem multiplica o x quadrado, tá? O b é quem multiplica o x, é todo o valor que multiplica o x, certo? E o c é o valor que não tem x, é o valor independente, coeficiente independente. Achei eles observando a função, eu pego agora a fórmula de delta e aplico ela, b quadrado menos 4ac, onde b, a e c são os valores dos coeficientes, é apenas substituir valores e faço o que a fórmula está pedindo. Eu levo b ao quadrado e depois subtraio com a multiplicação de 4 vezes a vezes c, perfeito? Depois eu faço o que está pedindo, né? Vou achando os valores até achar o valor do delta, que é 16. Perfeito? Apenas substituindo o valor de ABC na fórmula do delta, que é b quadrado menos 4ac. É só a substituição de valores. Perfeito? Posteriormente, aplico a fórmula de Bhaskara, substituo os valores que ela pede, que é b, delta e a, né? Substituo, pego essa fórmula, transformo em duas, né? Derivo ela em duas formas, onde eu vou ter um mais ou menos na fórmula do delta, perdão, de Bhaskara, onde o sinal de positivo vai para o x1 e o sinal de negativo vai para o x2, perfeito? Vai ser a mesma fórmula para x1 e para x2, porém o sinal de cima muda, né? O x1 recebe o sinal de positivo e o x2 recebe o sinal de negativo, né? A partir daí eu aplico os dados que eu preciso, que é o b, delta e o a, acho o valor de x1 e acho o valor de x2, perfeito? Apenas isso. Com isso eu aplico x1 e x2, eu acho o valor deles no eixo x, certo? O valor de cada um no eixo x, e a partir daí eu traço a minha parábola, perfeito? Eu olho para o C e traço o valor dele no eixo y. Vai ser o ponto onde a minha parábola vai tocar o eixo y, perfeito? Apenas isso, aplicação de fórmulas e de propriedades. Show de bola, gente? Bom, galera, espero que essa aula tenha sido super produtiva, que vocês continuem assistindo a gente pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima.